PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Boa noite. Muito obrigado pela companhia. Estamos de volta com o nosso Manhattan, nossas antiguidades e novidades. Eu sou Lucas Mendes. Vocês já conhecem Caio Brinda, Diogo Mainardi, que não querem envelhecer. Os caras pararam de fumar, pararam de beber, querem ficar com essa cara de adolescente. Mas, enfim, vocês estamos de volta, reconectados, graças a essa nova marratazana, Bruno Corano, paulista, economista, empresário, excelente entrevistador. As pessoas me ligam dizendo que viram o Bruno num lugar chamado Bora, que ele tem um próprio podcast semanal, o Wall Street Cast. Muito obrigado, Bruno. Agora depois vamos falar mais com você, e agora vamos apresentar a nossa outra novidade, a Sil Curiati, empresária, publicitária, que chega com 8 anos de Google e faz mestrado em psicologia em Harvard. Ela é craque nas redes sociais e tem o próprio canal. Nós vamos pagar você uma fortuna para administrar o nosso miserável canal. Vamos começar com você, Diogo. Você e Caio defendem Israel todos os dias na mídia social. Mas o que mais me surpreendeu foi sua previsão que essa carnificina vai terminar bem e daqui a pouco, questão de meses. Como assim, garotão? Na verdade, já terminou, Lucas. A primeira parte da guerra, do jeito que ela foi concebida, a guerra já mudou. Como disse o ministro da Defesa de Israel, o poderio militar do Hamas já não é o mesmo que era no passado. A quantidade de foguetes que são disparados contra Israel diminuiu muito. O governo do Hamas já era, não existe mais e não existirá nunca mais, porque Israel vai impedir qualquer retorno do Hamas no futuro. Então, agora, a partir de agora, nós teremos essas operações mais focalizadas, como foi no Hospital Shifa, em busca dos reféns, que é o grande ponto que falta resolver, e em busca do troféu maior, que é o líder máximo do Hamas, mas também toda a hierarquia de terrorismo que existe ainda dentro dos túneis. Mas aquele bombardeio incessante, generalizado, maciço, isso daí vai diminuir progressivamente, vai acabar muito rapidamente, e a gente vai entrar numa nova fase. Israel vai mudar de governo, provavelmente vem o Benny Gantz, uma força multinacional, sabe-se lá qual, vai tomar conta de Gaza. Espera-se que os países do Golfo ponham dinheiro para reconstruir o território. Eu vejo Gaza e vejo a Palestina mais ou menos como a Alemanha pós-nazista. Quer dizer, você destrói um país para reconstruí-lo melhor e sem a monstruosidade que criou essa destruição. O nazismo e o jihadismo se parecem muito nesse ponto, então a minha perspectiva, a minha visão de futuro é muito positiva por causa disso. Eu acho que você tem que reagir a essas monstruosidades, e quando você reage e derrota essas monstruosidades, você tem a chance de recriar algo um pouco menos doente do que havia até então. Mas a Alemanha levou anos e com um plano Marshall em cima dela, bilhões de dólares investidos. Hein? É o que vai Mas ter. Então não é rapidinho, feito você dizia, 3 meses, 6 meses? Não, a Alemanha no dia seguinte, a queda do Terceiro Reich já estava melhor, Lucas. Olha, dentro desse conceito, não tem se está tudo arrasado, todo mundo com fome, todo mundo passando um sufoco terrível. Tira o Hamas da equação. Tirando o Hamas da equação, meu plano para Gaza tem 3 pontos: eliminar o Hamas, eliminar o Hamas. Quando você elimina o Hamas, as coisas começam a se ajeitar. Depois de um mês, depois de um ano, depois de 10 anos, a coisa vai se ajeitando. Ok, você é super judeu, super editor, especialista em Oriente Médio.
O Diogo está falando como jornalista, como profeta ou astrólogo? Olha, eu prefiro o Diogo como andador de cachorro. Eu acho que essa é a grande credibilidade do Diogo hoje em dia. Eu acompanhei o Diogo quando estava aposentado. Ele é bom mesmo para andar com o palmito. Mas eu sempre me chamam de super judeu. Eu sou super sionista e também eu sou super palestino. Porque não tem jeito esse pogrom praticado pelo Hamas, desse horror de bombardeio israelense, essa tragédia humanitária em Gaza, que é a pior de todas até agora. E dos escombros e dessas mortes tem que sair novamente o paradigma dos dois estados. Senão nós vamos ficar repetindo esses ciclos daqui 5 anos, daqui 10 anos. Não. Quando a gente reencarnar o Manhattan pela 6ª vez, pela 7ª vez, vamos tendo isso. O ponto essencial hoje, obviamente, é eliminar ou neutralizar o Hamas. Não tem jeito. Quer fazer um cessar-fogo? Pausa humanitária? Tudo bem. Isso são necessidades. Mas o ponto estratégico não dá para ter Hamas ou o outro Hamas. Não tem como fugir disso de nenhum jeito. E é depois disso que vai acontecer. Estamos em Gaza. Sabe? Você não pode tratar os palestinos de Gaza como refugiados. Você não pode conferir essa condição perpétua de refugiados, porque eles estão sendo manipulados pelo mundo árabe, estão sendo discriminados por Israel. Eles são um povo que tem que ter uma cidadania no Estado que vai ser na Cisjordânia, em Gaza, e vai ter divisão em Jerusalém. O que não pode é continuar essa manipulação que todo mundo faz. Eles não são mais refugiados, eles vão ter que reconstruir com ajuda internacional, e tem dinheiro muito mais do que na época do Plano Marshall, porque depois da Segunda Guerra o mundo estava todo arrasado. Ali não, os países árabes, Arábia Saudita, todo mundo pode ajudar e vai ter que fazer uma força de paz lá dentro para cuidar de Gaza. São quantos milhões de palestinos? Em Gaza são 2.300.000. E os outros palestinos? O total são 5 milhões. São 5 milhões. Você vê, Nova York, com todo esse dinheiro, Nova York está apodrecendo por causa de 100 mil imigrantes. Estão cortando essa semana polícia, lixo, educação. Tá bom, então manda a Arábia Saudita mandar dinheiro para Nova York. O Qatar, ao invés de sustentar o Hamas... Não tem que ser a Arábia Saudita. Ao invés do Qatar dar dinheiro para o Hamas, dá para Nova York, dá para os refugiados palestinos. Claro que tem dinheiro. A questão para onde, como alocar o dinheiro. Vocês dois estão mais com astrologia do que com... Não, eu não sou vidente, mas eu ando com cachorro também, que nem o Diogo. E ando muito bem com o cachorro. Pera. Você tem cachorro? Não mais, infelizmente. Mas está encomendado aí para o futuro. Mas você tem o Diogo agora. Dá uma latida. Diogo, a minha percepção é que a guerra, na verdade, já acabou e o Hamas já foi exterminado. É uma questão de poucos dias e Israel vai ter varrido todo o território. De alguma forma vai ter ou não encontrado as pessoas que foram presas, raptadas pelo Hamas, e isso tende a chegar num término onde vai acontecer exatamente o que você falou. Vai ter que se discutir qual é o governo que vai assumir aquilo ali e iniciar um trabalho de reconstrução. Mas o lado bom é que esse conflito tem tudo para ser finalizado muito rápido, em razão do território ser muito pequeno, concorda? Foi o que eu disse. Já acabou. Essa primeira fase da guerra já acabou. Eu disse. O ministro da Defesa de Israel disse. O porta-voz do exército israelense disse. Essa primeira fase acabou, vai começar essa segunda fase, e junto com essa segunda fase é preciso começar a repensar o que fazer com esse troço. Eu já repeti 300 mil vezes. Em 2007, eu estava na 4ª encarnação do Manhattan Connection, houve o golpe de Estado, a tomada de poder do Hamas de Gaza, e eu falei, olha, essa solução de 2 estados não existe mais, é impossível imaginar em 2 estados se são 3 estados, se um estado é governado pelo Hamas e o outro pela Fatah. É impossível imaginar essa solução. De fato, era impossível. Agora que não existe mais o Hamas, esse grande empecilho, essa grande monstruosidade antissemita, a destruição de Israel, que você vê nos campos universitários americanos ou no governo brasileiro,
vai ser cada vez mais residual, porque não existe mais uma expressão como a do Hamas. É muito importante uma coisa, eu estou me alongando, desculpa, Lucas, mas é muito importante uma coisa. Quando o Hamas cometeu essa atrocidade, esse pogrom, o plano deles era que Cisjordânia entrasse em guerra, o Líbano entrasse em guerra, o Irã talvez entrasse em guerra, sem contar os foguetes vindos do Iêmen. Nada disso deu certo. Todo mundo abandonou o Hamas. O Hamas se ferrou, se danou, fez o cálculo errado e vai ser exterminado por causa disso. Olha aqui, se der tempo nesse programa, a gente volta a Gaza. Neste programa teremos mais convidados, 3 ex-marratazanas, Nelson Mota, Ricardo Amorim e Pedro Andrade. Agora chega de antiguidades, vamos às nossas novidades. Bruno Corano, a economia americana vai bem. É o que dizem os números. Os americanos acham que a economia vai mal. Por quê? Bom, o motivo principal e cria esse sentimento em 82% dos americanos é a inflação. Porque os últimos 3 anos foram de crescimento econômico, desemprego retornou a níveis pré-pandêmicos, o país está crescendo e a inflação cria esse sentimento de que as coisas não estão boas. A aprovação do Biden, que começou lá no início muito bem em janeiro de 21, quando chegou naquela situação... No início muito tinha, bem, não. No início ele tinha... Eu tenho isso até anotado. No início ele tinha uma aprovação altíssima. Quando surgiu aquele episódio, retirada das tropas do Afeganistão, a curva se inverteu. Então, antes muita aprovação, pouca desaprovação, foi piorando, e quando chegou o episódio do Afeganistão, a coisa se inverteu. De lá para cá foi só azedando o pé do frango, e aí com todo o resto das consequências inflacionárias, a aprovação dele foi péssima. Mas a economia está muito bem. Se vai ter recessão ou não... Por que os americanos não sentem isso? Porque a inflação cria o sentimento de que você perde o poder de compra. Então isso impacta diretamente no conforto das famílias. Mas que ela aconteceria de qualquer forma. E é melhor a inflação com o emprego do que a inflação ainda sem emprego e com outros problemas. E o que eu vejo o que está em jogo agora é a reeleição do Biden. Do movimento econômico e do governo, eles se preocupam com a eleição. Tanto é que eles têm o Bidenomics. Eu adoro esse termo, que foi essa enxurrada de dinheiro que tende também a surtir efeito nesses próximos meses, não inflacionário. Já inflacionou, então não? Não, os efeitos positivos. Você vai ver os resultados desse dinheirão. Né? O efeito inflacionário foi a enxurrada de dinheiro durante a pandemia, no desespero do Banco Central em dar suporte às pessoas. Se aquilo ali foi muito ou não, tem que ser discutido. Eu, particularmente, acho que foi muito. Esse foi então você não acha que esse 1 trilhão e 900 bilhões do Biden, que ele entrou, não inflacionou? Não, porque eles ainda estão começando a ser gastos, e eu acho que isso vai estimular, até porque esse 1,9 tri é voltado para a infraestrutura. Então tende só a colocar o país ainda em vantagem perante as outras economias. Fora os outros auxílios que vieram, né? 550 bilhões para infraestrutura, 430 para combate à inflação, 280 bi para impulsionar as plantas de chips. Então é muita coisa. O fato é que a economia americana cresce o dobro que a zona do euro e vai muito bem. E cresce agora, pela primeira vez em 40 anos, mais do que a chinesa. Que é uma importantíssima conquista, que pode definitivamente ser o primeiro sinal de que a China não vai superar os Estados Unidos. Virar tudo isso que se imaginava. O certo é que os americanos não estão felizes com a economia. Sem dúvida. Podem até com outra coisa agora. Com a inflação caindo, a economia brasileira sobe ou o Brasil não deixa? Bom, primeiro que com a inflação americana caindo, vai ser um grande alívio para todo o sistema econômico. A economia brasileira não tinha como reduzir a taxa de juros se a taxa de juros americana também não começasse a recuar. Ela começou? Ainda não. Mas tem indícios de que a inflação começou a ceder
e de que em algum momento no primeiro semestre do ano que vem, a economia americana vai poder dar os primeiros passos. Se vai ser em maio, julho, logicamente não dá para se ter essa certeza. Mas isso que seria o teto para a redução dos juros no Brasil vai acabar permitindo que a economia brasileira também reduza. Mas a sua pergunta é se a gente vai prosperar ou não. E aí o problema é que a economia brasileira não são só os juros que vão determinar. A gente que você diz é o Brasil. É. Verdade. A economia brasileira não depende só de juros. A gente já teve, por mais de 2 anos, os juros baixíssimo e nada caminhou. Porque o problema é sistêmico. A gente tem problemas de infraestrutura, problemas de educação, problemas de desemprego, problemas fiscais. Então o problema é sistêmico, depende de uma série de outras coisas. Agora, o que eu mais me preocupo é com a eficiência fiscal do país. Por mais que os juros abaixe, os juros global, inclusive do Brasil, se a gente não tiver uma eficiência fiscal e o país não começar a gastar menos do que pode, as coisas nunca vão prosperar. O capital externo não vem e a economia não anda. Desde quando a gente gastou menos do que a gente pode? Poucas vezes nos últimos 60 anos, mas em alguns momentos a gente... 50 anos. Em alguns momentos a gente esteve por lá. Agora, nunca é demais imaginar que as coisas, quem sabe, um dia possam ser diferentes. Vamos para um assunto menos penoso do que a economia brasileira. Vamos para uns momentos preciosos dessa conexão. Agora tem mulher, vivíssima, que na outra teve também, mas temos uma novidade que é permanente e bem informada, a Sil Curiati. Bem-vinda, Sil. A Sil tem anos de Google, 8 anos de Google, e faz o mestrado em Harvard. No universo das techs que você conhece tão bem, o que há de mais efervescente, efervescente e promissor, além da inteligência artificial? Bom, primeiro, muito obrigada pelas boas-vindas. Estou super feliz em estar aqui com todos vocês. Lucas, obrigada. É curioso você me perguntar isso sobre o que tem de mais efervescente além da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial tem alimentado muito das novas criações tecnológicas e isso é bastante interessante a gente observar. Então, essa semana teve um lançamento de uma das áreas que eu mais curto em tecnologia, que é a área de wearables. Wearables são esses aparatos tecnológicos que a gente usa, né? Que a gente veste, a gente usa todos, mas a gente veste. Então, um óculos, um relógio. E nessa área surgiu essa semana, o lançamento foi no dia 16 de novembro, do Humane AI Pin. Ele é um broche que tem a ambição de substituir o smartphone. E eu achei isso muito curioso, porque, na verdade, assim, ele é uma coisa grande, ele não é nem bonito, eu acho que eles têm que pensar em parcerias aí com empresas de moda e tudo mais para fazer um negócio interessante. Mas hoje ele tem embedado o sistema do ChatGPT, OpenAI. Então, ele tem permanentemente com você, você carrega inteligência artificial como seu assistente virtual. Isso significa que o assistente vai estar participando da sua vida, se alimentando com aquilo que você faz e te devolvendo as informações de um jeito muito mais natural e mais interativo, em vez de você ter que levantar uma tela de um celular para utilizar. Ele tem outras funcionalidades, tem câmera de 3 mega, tem alto-falante, tem microfone, tem acelerômetro, tem GPS, ele é bastante robusto, mas é uma peça que custa $700 e requer um pagamento de uma mensalidade de $24. Ou seja, os experts estão dizendo que está fadado ao fracasso. Eu particularmente gostei muito de uma funcionalidade dele que eu acho genial, que é a funcionalidade Catch Me Up. Então, quando você pede para o aparelhinho te dar as últimas novidades em relação, ou te dar um update das informações, uma rede de e-mail, sabe quando a gente tem aqueles 10, 15 e-mails de trabalho e que tem um monte de informação sendo trocada, você pede para ele te atualizar e ele te dá um resumo do que foi falado nos 15 e-mails e qual é o próximo passo que você tem a fazer. Então, eu acho que isso salva o tempo pra caramba. Pergunta de burro natural. Está no Brasil. O relógio do Lucas, que ele adora, já é mais difícil roubar porque está no pulso. Telefone celular no Brasil rouba.
E o broche? Eu acho que isso não funciona em países onde tem violência como a gente vive no Brasil, infelizmente. Então, fadada maluca. Então, eles têm que criar alguma coisa pequena, alguma coisa discreta. Quando falaram que era um broche, eu tinha expectativa que fosse um broche super bacaninha. E parece um mini computador aqui daqueles antigos. É um negócio grande e feio, né? Na verdade. Mas é algo que funciona para cá hoje. Não sei se vai longe, mas teve um buzz em torno desse lançamento. O segundo ponto interessante para trazer aqui foi o lançamento essa semana passada também, dia 14, do livro Broken Code. Eu tenho aqui a capinha dele para mostrar para vocês, para quem se interessar, Broken Code, do Jeff Horowitz. Jeff Horowitz é um jornalista inteligentíssimo do Wall Street Journal. Eles são bastante investigativos, a gente sabe, e ele sempre trabalhou com tecnologia. Ele investigou 25 mil páginas de documentos internos da Meta. E essas páginas foram fornecidas por gente que trabalhava lá dentro. Então é um livro que, para quem gosta de detalhes sórdidos do que está acontecendo nos bastidores das empresas, vale a dica. Eu já ouvi o livro inteiro e as histórias que ele conta, basicamente ele mostra o desequilíbrio que existe entre ética, entre as métricas propostas pelas Big Techs ou pela própria Meta e a ambição do Zuckerberg. Então fica a dica aí para quem gostar desse tipo de assunto. Nos últimos 30 anos, vocês mulheres superaram os homens em quase tudo. A população tem mais mulher, mas isso já tinha. Mas nas faculdades, as mulheres são muito mais diplomadas que os homens. Então, em educação, na política, as mulheres penetraram em tudo. Só uma área que vocês não conseguem conquistar, que é presidente e CEO de empresa. Por quê? Essa é uma excelente observação. Eu acho que as mulheres têm crescido, a participação das mulheres em liderança tem crescido em todas as áreas, na verdade. Inclusive política, mas ainda não está ideal. E inclusive nas empresas em cargos de C-level, que a gente chama, né? Os cargos mais altos executivos. Mas as mulheres ainda têm crescido nessa área em áreas tidas como áreas femininas. Então ela é uma Chief de marketing, de RH, de operações com pessoas, de relações públicas, e não a CEO e a presidente. Então, tem alguns dados interessantes para a gente observar. Se a gente for olhar na lista da S&P 500, né, do Standard & Poor's 500, que é uma lista com índice americano aqui, só 41 mulheres são CEOs de empresas. Então, a gente está falando dos Estados Unidos. Se a gente for olhar, então, vamos fazer uma contrapartida com o índice global aí, a Fortune 500, né, Fortune 500 empresas globais que têm capital aberto. E aí, o paralelo que eu gosto de fazer é o da interseccionalidade. Então, para quem não está familiarizado com o termo, interseccionalidade são os níveis de preconceito que a gente coloca em cima de um preconceito já existente e que tornam o preconceito contra aquela pessoa muito pior e muito mais sentido. Então, por exemplo, uma mulher sofre um preconceito de gênero, se ela é uma mulher preta, o preconceito é pior. Se ela é uma mulher latina, aqui nos Estados Unidos, é pior. Se ela é uma mulher que tem uma deficiência, isso ainda é pior. Quando a gente olha na Fortune 500, tem 2 mulheres negras como CEO de empresa e 2 mulheres latinas entre 500 empresas. Então, assim, é bastante complicado, bastante baixo. No Brasil, a gente cresceu de 15% a 17% de mulheres na presidência e como CEO de empresas. Mas ainda, obviamente, está longe de representar a realidade brasileira, como você está colocando. Isso é no mundo, né? As mulheres estão mais presentes em cargos executivos no mundo. Eu acho que é um ciclo vicioso que, quando não tem representatividade, a gente tem um efeito psicológico da mulher não se sentir representada e não ter a mentoria que ela poderia ter. E tem também todos os estereótipos do que deveria ser um líder em um mundo comandado por homens que enxergam esses estereótipos como o que é ser um líder e o que é você ser assertivo, por exemplo. Mulheres não são assertivas o suficiente, ou se são agressivas demais. Nunca está na medida. O que é necessário, de fato, é que as empresas façam um esforço bastante intencional de trazer mulheres que já são executivas em cargos altos para presidência e CEO. Então, isso precisa de um trabalho interno de ajuda e de
allyship, que a gente chama, né, do apoio dos aliados masculinos também nessa jornada. Voltamos daqui a pouco com Diogo, Caio, Bruno, Sil, Lula, Trump, Gaza e mais alguma coisa. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. Diogo, você chama o governo Lula de nazi-lulista. Aqui dizem a mesma coisa sobre o Trump. Essa semana, ele chamou a oposição de vermes. E dessa vez, o discurso dele não entrou no esgoto como sempre entra, porque ele usou expressões nazistas e fascistas e houve uma grita. Muitos americanos se assustaram. Você acha que Lula e Trump são a mesma coisa? Lucas, o Lula e o Trump são iguais em relação ao Putin, não em relação a Gaza e Israel, mas o poder destrutivo do Trump, obviamente, é global. O poder do Lula é só no nosso bananal, né? Nazilulismo é um dado de fato, não é um insulto, não é uma maneira de depreciar o governo. Ele de fato é nazilulista. Qualquer manual de antissemitismo, em primeiro lugar, há as falsas simetrias. O Lula, quando diz que Israel é genocida, que pratica atentados terroristas como o Hamas, na verdade está estigmatizando o judeu, está desumanizando o judeu e está transformando a vítima de Auschwitz em algoz de Auschwitz. Isso daí é o antissemitismo mais puro que existe. É uma deformação que nós vimos ao longo da história em relação aos judeus. A esquerda sempre foi muito antissemita. Neste momento, esse antissemitismo está mais violento do que jamais foi. Realmente está Mein Kampf na esquerda, porque a gente tem um nível, uma explosão de violência antissemita na esquerda, de gente que torce para a morte dos judeus, que arranca pôster com garotinhos, criancinhas reféns, que negam o massacre ocorrido em 7 de outubro. Tudo isso, o negacionismo que veio à tona, e diante disso tudo, um presidente obtuso e criminoso como o Lula, que insiste nessa narrativa e acusa Israel de ser genocida, aí não há outro termo. O termo correto é nazilulismo. Mas olha, eu acho que há também um negacionismo e há má vontade
para ver o drama palestino. Todo mundo vê o drama palestino. Que é um drama antigo. O drama palestino está aí, na frente de todo mundo. Esse drama foi criado por quem? Esse drama foi criado pelo Hamas. É um drama criado por monstros, psicopatas, assassinos, sequestradores, estupradores, que carbonizaram e mutilaram as vítimas e criaram esse desastre, essa tragédia em Gaza. O único culpado é o Hamas. Não, os palestinos não são só miseráveis em Gaza. Os palestinos estão vivendo mal no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio. E você vai dizer que é porque... Não, mas são duas questões completamente diferentes. O que o Hamas fez, não tem nada a ver com a solução para a questão palestina. É o contrário disso. Eles quiseram melar qualquer tipo de solução para a Palestina. Eles são contrários a qualquer tipo de negociação com Israel. Eles querem a destruição de Israel e querem a extinção do povo judeu. O slogan deles, do rio até o mar, implica exatamente no extermínio de qualquer chance de Israel de sobrevivência e dos judeus também. O propósito deles é genocida. Esses sim são genocidas, não Israel. Mas esse é um discurso de guerra e o Hamas já está fora de combate. A miséria palestina continua e os palestinos continuam pobres na Cisjordânia e mais miseráveis ainda em Gaza. Exatamente, foi o que eu disse no primeiro bloco, Lucas. Eliminando o Hamas, a gente pode enfrentar essa questão que precisa ser enfrentada, histórica, de um povo miserável, sem Estado, e que vai ter de se arranjar. Agora, vai ter de se arranjar em outros termos. Não pode continuar planejando e executando um projeto assassino de extermínio do vizinho. Quando os palestinos renunciarem a qualquer tipo de pretensão de exterminar e de eliminar o Estado de Israel, a coisa vai ser mais simples de ser negociada, inclusive porque você tira argumentos do pessoal mais fanático e intransigente dentro de Israel. Ok, você trabalhou num kibbutz quando você tinha a cara ainda mais de criança do que hoje. E o cabelo. E antes de tingir o cabelo. Você, não sei o que você fazia no kibbutz, e naquela época a imagem de Israel era muito melhor no mundo do que é hoje? Olha, eu trabalhei num kibbutz, chamava Urim, com sotaque hebraico, isso foi em 76. Esse kibbutz fica pertinho da fronteira de Gaza, exatamente do lado daquele acampado onde houve um massacre no festival de música, exatamente do lado. Esse kibbutz agora, por um milagre, escapou da carnificina. Os kibbutzim ao redor perderam centenas de moradores. Foi um milagre ali, eles escaparam. Eles foram andando por ali, escaparam. Meu primeiro emprego lá, eu tinha 17, 18 anos, as peras desciam por um escorregador, meu trabalho era selecionar peras para exportação. Para onde que é para a Europa, onde que é para não sei para onde. E descobri que eu era um bom sionista, mas negócio agrário não era comigo, não. Eu não ia ficar morando no kibbutz. Eu dou dinheiro, ajudo a causa, mas morar no kibbutz ali não dá para mim. Hoje eles têm uma fábrica lá naqueles kibbutz. Mas o importante é o seguinte, depois eu falo da imagem dos kibbutz que eles atacaram, os kibbutzim perto da fronteira, são os residentes mais próximos do sonho da paz, da cooperação com os palestinos. Ironicamente, o Hamas não atacou os assentamentos da Cisjordânia, onde tem o pessoal messiânico da direita. Eles mataram os judeus mais próximos do ideal de coexistência. É um negócio tão suicida, tão insano que eles fizeram. Eles endureceram Israel. Esse é o povo que dava emprego para os palestinos cruzar a fronteira, que levava os palestinos de Gaza para os melhores hospitais de Jerusalém. Então, esse é um negócio tão bizarro. De onde vem a comida de Israel? Israel já foi, na época, foi festejado porque tinha tudo o deserto. Sim, irrigaram o deserto. Eu estive lá há 30 anos depois da fundação, era um milagre. E hoje as fazendas de Israel estão onde?
Não, Israel não é um país agrário. Israel é um país Pois é, mas Israel produz frutas, produz uma opção de... Sim, tem. Nos próprios kibbutzim, eles têm fábricas, eles têm... Ainda tem a parte... Pois é, e agora os palestinos que trabalhavam lá foram expulsos e os que vêm da Ásia... Sim, eles mataram 40 tailandeses. O Hamas matou 40 tailandeses. São 30 mil tailandeses trabalhando lá e também foram embora com medo da guerra. Porque não, foram embora. Quem foram embora agora, eles estavam dando visto de trabalho para palestinos de Gaza, que estavam dentro de Israel. Com a guerra, eles não tiraram. Mas também, eu li, tem uma matéria grande no Times que não tem quem colhe os produtos em Israel. Então você imagina se tiver um acordo de paz? Em vez do Hamas ficar jogando foguete, mandar gente para trabalhar em Israel. Sabe? É óbvio que tem que ter uma coexistência. Sobre a imagem de Israel, você fez a pergunta seguinte: quando eu fui em 76, já era uma imagem cada vez mais negativa. Depois da guerra de 67, obviamente, a imagem de Israel foi piorando no mundo em função da ocupação, que ficou perpétua. Claro que não pode ter uma ocupação perpétua dos territórios. O que aconteceu também foi o acúmulo da narrativa que Israel, hoje em dia, se eu não na rua, um idiota de Colômbia me para na rua e falou: você é um branco colonizador. Que branco? Eu sou semita. Sabe? Decidiram que agora eu sou um colonizador. Que minha família veio de lá há 2000 anos. Minha família é de lá. Minha família é nativa da região como os... Então, de repente, a gente virou colonizador europeu. Os palestinos também são semitas. Também. Não, mas eu sei que são semitas. Como? Sabe que a maioria da população de Israel é de onde que é? É europeia? Não é, claro que não é europeia. É dos países árabes, que foram expulsos dos países árabes depois de 48. A maioria dos israelenses são do Oriente Médio. O que é essa cascata? Agora, o que existe hoje em dia, a coisa mais grave, como judeu, que é a coisa que eu quero tocar nesse ponto rapidamente, é o antissemitismo. Toda a minha vida, em geral, eu fui vítima, como judeus, de um semitismo clássico, de origem nazista, de origem católica, desde a Inquisição, ibérico, ou seja, um antissemitismo mais conservador. Hoje em dia, existe um antissemitismo de esquerda, porque existe essa confusão entre sionismo e antissemitismo. Ou seja, uma pessoa fala: não, se eu sou antisionista, eu não sou antissemita. Não existe isso hoje em dia. Por quê? Se você é antisionista, o que é ser antisionista? É contra a ideia que o povo judeu tenha seu lar nacional. Um lar nacional como ucraniano, como brasileiro, como todo mundo. Se você nega esse lar nacional, o que você está dizendo com isso? O que você vai fazer com os 7 milhões de judeus que moram em Israel? Qual o plano para esses caras? Então não dá para separar hoje em dia esse antissemitismo de antisionismo. É a mesma coisa. Se você é antisionista, você é antissemita, que está negando o direito do povo, o judeu estar em casa. Estado palestino, sim, tem que ter. Agora, quando você ouve essa gritaria na rua, do rio ao mar, Palestina vai ser livre, o que significa isso? Que não vai ter um Estado judeu. Vai fazer o que com os judeus? Os 7 milhões. Mas você sabe que isso é só retórica, Caio. Retórica? Por que retórica? Porque não tem ninguém ameaçando Lucas, acabaram de matar 1.200 pessoas. Se 200 mil pessoas marcham nas ruas em Londres, isso é retórica? Mataram 1.400, morreram 10 mil palestinos, que dos dois lados morrem. Você tem que tirar uma retórica disso também. A retórica é perigosa. Você acabou de falar com esse programa que o Trump usa uma retórica nazista, então, porque no Trump é perigoso. Porque é só retórico, não. Claro que é não, você faz, não é retórica. Você faz um desconto. Não, eu levo a sério o que o Trump fala. Eu tenho medo do que ele... Claro que eu tenho medo do que ele fala. E não vou ter medo que o cara gritando na rua: você não tem direito a ser um lar nacional, ou Trump dizendo que se você é oposição, você é um verme. Claro, não, Lucas, não dá para fazer esse discurso que você acabou de fazer. Quer dizer, não dá para comparar os 1.200 judeus massacrados pelo Hamas com as vítimas de um mecanismo de autodefesa de Israel, de tentar resgatar 240 reféns, de tentar eliminar aqueles que querem o extermínio de todo o povo judeu. Quer dizer, não dá para comparar as duas coisas. Você acaba fazendo o que faz o Lula. Quer dizer, essa equivalência é inadmissível. Não dá para comparar as duas coisas. Você pode comparar dois estados, você pode comparar dois governos, mas você não pode comparar um estado democrático como Israel com um bando de psicopatas malucos, estupradores, sequestradores, mutiladores, como o Hamas. Elimina o Hamas dessa equação e daí sim você pode fazer algum tipo de discurso de sofrimento dos palestinos, etc., etc. E a gente começa a conversar
elimina o Hamas, aí você tem Hezbollah, você tem Lucas. o Estado Islâmico. Tá quietinho. Pois é, o que eu estou falando é que viram outros. Isso aí não extingue de uma vez. Mas, enfim, essa conversa não acaba nunca. Até a próxima reencarnação do Manhattan. Essa conversa não acaba. Ô, Bruno, nós temos, além dessa guerra de Gaza, que pode se alastrar pelo Oriente Médio, nós temos a outra grande guerra na Ucrânia, que é a maior na Europa desde a Segunda Guerra. Qual das duas pesa mais no nosso bolso? Sem dúvida nenhuma, o conflito Ucrânia-Rússia disparado. Como eu falei anteriormente para o Diogo, o conflito do Israel-Hamas é algo que inicialmente se imaginou que outras partes poderiam se envolver. Mas com a movimentação americana, porta-aviões na área, etc., quem restou ali? Irã, mas que julgou, por diversas razões, que não valeria a pena. E é válido lembrar que Irã nem tem fronteira com Israel. Então, não é um negócio tão habitual um país que sequer tem fronteira com o outro entrar ali em conflito. Então, se imaginou que ela poderia expandir, mas hoje está claro que ela não só não vai se expandir, ela é concentrada, como ela é curta. E ela é curta porque é a diferença do homem para o macaco em termos de potencial militar, né? O Hamas é praticamente uma milícia e Israel tem um exército de primeira linha. Então ele entrou ali como ele quis, invadiu, está varrendo todo o território. Eu acho que talvez mais uma semana ele vai ter exterminado por completo o Hamas e não vai ter muito mais o que ser feito ali. Já na Ucrânia versus Rússia, a coisa é muito mais complicada. Territórios maiores são potências militares no sentido de que a Rússia, embora se diga que tem um aparato mais velho, mas tem quantidade e é um território grande. E a Ucrânia está sendo apoiada por todo o resto do mundo. Está na Europa, tem um impacto econômico por causa do aspecto petróleo, Rússia é um grande produtor, tem um impacto econômico também por causa dos grãos, eles são 2 dos maiores produtores de grãos. O ministro da Agricultura no Brasil declarou que mais de 5,5 milhões de toneladas são consumidas diretamente da Ucrânia para o Brasil, de trigo. Então isso foi impactado, teve que se buscar outras fontes, isso pressionou o valor do trigo e vem pressionando. Mas, sobretudo, porque quando tem um conflito ali, você está beirando cutucar a OTAN. Então isso sim pode ganhar outras proporções. Está na Europa, a Ucrânia não está dentro da OTAN, mas ela está dentro da Europa. Então é uma área muito mais sensível e com uma certa equiparidade de combate que a gente não sabe quando isso vai acabar. Por fim, só para passar a palavra, o Putin é um fio desencapado, é uma bomba relógio. A expressão técnica é gangster nuclear. Pois é um fio desencapado. É o mais potência do que o Hamas. Ô, Sil, vamos para outra guerra aqui, com a Sil e a guerra, leve, né? e a guerra nas redes sociais. Sobre mentira e desinformação para todo lado. Quem são os campeões da mentira? Olha, é uma disputa acirrada, viu, Lucas? Porque eu acho que vale, antes da gente falar das plataformas em si, vale lembrar por que isso acontece, né? Os usuários, adultos e jovens, estão consumindo notícias cada vez mais em redes sociais em vez de irem direto para as fontes. Então esse é um primeiro problema. Por quê? Quando a gente começa a consumir notícias nas redes sociais, a gente fica à mercê de 2 fatores importantes. Um é o efeito de câmera de eco, ou seja, o tipo de informação que você consome na sua rede ali, ela se reverbera tanto e ela cresce tanto que impede a entrada de outro tipo de informação para você fazer uma avaliação e ver o que está certo e o que está errado. E o segundo é o efeito do filtro bolha. O efeito do filtro bolha é aquele que, se você, por exemplo, é uma pessoa que consome informações de extrema direita e só vai nessa linha, os algoritmos continuam te servindo esse tipo de informação porque eles acreditam que você vai ter mais engajamento, porque é seu tipo de informação favorita. Então você filtra a sua informação e também acaba não recebendo informação do outro lado. E aí, a gente está falando de usuário e engajamento. O conteúdo nas redes sociais é produzido por nós, usuários. Não existe um controle, todos nós produzimos. E
os usuários mais engajados hoje nas redes sociais são aqueles completamente favoráveis a discursos que são polarizantes, polarizadores, polarizantes? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Então, discursos polarizadores, polarizantes, são discursos mais com mais raiva, com mais fervor, discursos de ódio, porque eles realmente geram mais engajamento. E se vocês forem ler o livro que eu recomendei, vocês vão ver que normalmente é isso que acontece. Quanto mais esses discursos acontecem, mais as plataformas oferecem benefícios a isso, elas abrem espaço para isso. Então, voltando à sua pergunta, se a gente parar para olhar, por exemplo, o TikTok hoje. O TikTok é uma plataforma bastante importante onde muitos jovens estão consumindo informação e tem sido produzida muita informação antissemitista. É o que tem acontecido. Então, muito do discurso antissemitista aqui nos Estados Unidos vem do TikTok. A gente também teve uma experiência que aconteceu agora com a carta do Bin Laden, né? Então, o TikTok fez o que deveria ter feito. Então, é a carta ao americano, que era um discurso e vídeos ali do Bin Laden. Isso foi eliminado, o TikTok eliminou isso da plataforma, mas o que acontece? Uma plataforma como X, as pessoas reverberaram esse conteúdo X. Eu falo as coisas em inglês porque eu leio as coisas em inglês aqui. X é o ex-Twitter, né? A plataforma X. Que eu não chamo nem de Twitter, eu chamo de shitter. É o shitter. Mistura de shit e x com shit. É o shitter. É isso. As pessoas que estão nessa plataforma acabaram reverberando o conteúdo do TikTok. Então, a visualização aumentou ainda mais dessa questão da carta do Bin Laden no TikTok por causa do X. E Facebook também é uma outra plataforma que é bem favorável a isso. São 3 plataformas onde são fáceis da gente reproduzir notícia e manipular como essas notícias estão sendo feitas. Agora, Sil, mais do que nunca, o fator determinante é a fonte, né? Eu acho que as pessoas têm que ter, mais do que nunca, o critério de quem está publicando isso, quem está escrevendo. Pois é, mas... E aí as grandes agências, quem tem critério é quem tem que ser ouvido. Então, por mais que ali se dê voz a qualquer um, não dá para eu ouvir o Zé da esquina. Eu tenho que olhar as grandes agências e as Mas isso é você que é uma pessoa... Nós estamos tentando fazer um programa, custa caro. Isso custa... Informação profissional custa caro. Não, e isso, 30% dos as jovens pessoas não hoje em consomem, dia não tem como. Vão direto. Sem dúvida. O Diogo quer falar. Não, Bruno, se você acompanha a BBC, você vai ter tanto antissemitismo quanto no pior Twitter. A informação tradicional, institucional, também está contaminada pelos mesmos vírus que circulam pelas redes sociais, assim como a universidade, assim como a política. Está tudo contaminado, não é uma exclusividade das redes sociais. Não. Um dia a gente fala sobre isso. Não, mas é exatamente esse o ponto. Não é todo mundo que vai consumir informações nos meios e os meios estão contaminados. Então, as redes sociais ainda são... Agora nós temos duas opções. Uma, daqui a pouco nós voltamos para falar mais sobre as velhas Mahatasanas e conhecer melhor as nossas novidades. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection.
Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno, Sil, Ricardo Amorim, Pedro Andrade e uma outra maratazana que nasceu com o cu para a lua, Nelson Mota. Nelsinho, querido, obrigado. Eu não sei nem onde você está. Você está no Rio, você está em Lisboa, mas, enfim, eu sei que você está com o cu para a lua. E eu sei, você faz tudo, cinema, televisão, livros. Você está fazendo, o que você está fazendo agora ou você está só regurgitando? Não, pelo contrário. Hoje acabei um livro novo, um romancezinho, 150 páginas, um romance, uma história de amor. Vamos ver, chama-se Corações de Papel. Vamos ver, mas gostei. Também qual o cenário do seu romance? Rio de Janeiro, 1968. 2 jovens de 20 anos, completamente ali em transe, em 68. Mas é um caso de amor complicado ali. Mesmo os garotos tendo 20 anos, olha, eles aprontaram demais. E é baseado em fatos reais. É claro que é onde eu me alimento, né? Minha melhor ficção é a biografia. Eu acho que o garoto complicado que entrava com muito problema chamava Nelson Mota. E resolveu todos, deu a volta por cima. O Lucas, mas a boa mesmo é que terminando de escrever um grande musical de teatro sobre Tom Jobim. Sua glória, com um puta musical luxuoso, grandioso, como ele merece, para o início do ano que vem. Com você e Tom Jobim não pode dar errado. A barriga, cada vez menos barriga, porque estou malhando, né, Lucas? Quem diria? Com você e o Tom, amigo, vai ser uma maravilha, Caio. Nelsinho, que saudades. Eu sou eternamente grato. Você que me chamava de Professor Blinder no começo da conexão, isso me permitiu abrir o Instituto de Notícias Fake, Blinder and Blinder. Sem você eu não seria nada na vida. Não foi nada que já ouvi, claro, mas não foi nada que me tocou especialmente, não. Tem muita coisa muito mais interessante. Ô Bruno, você se tocou, porque eu não sei nada sobre a Swift. Ela está no Brasil. Eu sei, mas eu sei, mas eu não conheço. Se você me dá uma música, eu não dou uma música de dela. madrugada eu fico ouvindo aquela porcaria, porque ela fica ouvindo. Agora bom. de madrugada ficou difícil. Você sabe quem é a Taylor Swift e você ouve a Taylor Swift? Não ouço, mas acompanho as notícias. Afinal de contas, ela é um fenômeno econômico. Tem batido todos os recordes. Você acompanha esse lado? Esse lado eu acompanho. Já que ela vem se transformando num ícone e futuramente aí tudo para ser mais uma das bilionárias da indústria fonográfica. Na imprensa americana, antigamente você tem editoria de economia, editoria de política, agora tem editoria de Taylor Swift. O repórter é encarregado só de acompanhar. Você acha isso um bom sinal ou um mau sinal? Eu acho que para ela é um jornalismo. Tem uma matéria essa semana sobre os lugares que ela frequenta em Nova York, porque supostamente ninguém frequenta esses lugares e ela tem essa vida normal de bilionária já, filha de bilionários, de milionários, né? O pai dela é economista também, né? É da indústria do mercado financeiro. E fazendo um dinheirão, já essa menina tá mandando bem, viu? Tem que acompanhar. O Nelson é todo seu. Nelson, eu preciso te dizer, eu te acompanho há muito tempo na minha vida. É um prazer te conhecer. Sabe, eu fui para Portugal ano passado e eu não procurava só os lugares legais de Portugal. Eu procurava onde está Nelson. Eu não consegui te encontrar por lá. Mas eu queria saber de você, Lisboa, Nova York, Rio de Janeiro, onde é melhor? Onde eu me aposento, Nelson? A aposentadoria é uma coisa muito distante para mim. Eu nunca tive essa ideia. A aposentadoria, para mim, é
viver num lugar bonito, trabalhando no que eu gosto. Isso que é a minha aposentadoria. Aqueles que vão ficar lá numa ilha, no final, eu vou embora em um mês. Não. Desde que você aponte o cu para a Lua, tudo dá certo. Em qualquer lugar você está feliz. Lá para Veneza, por exemplo. Mantido apontado para a Lua. Não se pode baixar o cu. Ô, Diogo, você está com o cu para a Lua aí em Veneza, não? Não tô com... Meu cu nunca tá para lua. O cu tá sempre enterrado, soterrado. Vocês perdem tempo. Vocês têm o Nelson Motta no programa, ficam falando de Taylor Swift. Ela é mais bonita do que ele, mas pombas. Tem uma certa diferença, né? Esse cara aqui é fantástico. Todo mundo... Depois do Ricardo, do Pedro Andrade e Nelson Motta, a gente vê que quem sai do Manhattan Connection tem uma vida esplendorosa, uma carreira esplendorosa. Quem fica, puta vida, é um desgraçado, falido, fracassado. E nós temos essa maravilha no nosso programa. Eu adoraria dar um beijo, um abraço em você, Nelsinho, e te cobrir de beijo. Beijo, meu querido. Saudade da gente na praia aqui. Nelsinho, muito prazer. É uma honra te conhecer. Sou teu fã, acompanhava o programa já desde pequeno. E já que você falou que a aposentadoria para você é fazer o que gosta, e já que você comentou que acabou de publicar um livro, quais os próximos projetos? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é, qual a sua dica e sugestão para uma nova marratazana como eu, que acabei de chegar, para que as coisas aqui fluam bem e eu atinja perto do sucesso que você teve participando aqui do programa? A receita aí é perder a vergonha na cara, né? Essa é a receita básica, é a receita vitoriosa. Ninguém tinha vergonha na cara aí, a começar do nosso Francis, que deu início a essa tradição da sem-vergonhice, que o público adora, o público ama isso. Debate chato, ninguém quer isso. As pessoas querem se divertir um pouco, aprendendo lá no fundo. Olha, eu, quanto mais trabalho nas coisas que eu gosto, mas eu acho que é uma coisa que se conquista também, é meio um prêmio ali, quando você vai ficando mais velho, você poder escolher o que você vai trabalhar. Vou trabalhar nisso aqui, vou ganhar menos, mas foda-se, vai me dar muito mais prazer. Né? Então, eu não paro. Vai ter um livro de poemas também, curto, são uns 50 poemazinhos, chama-se Sexo Oral. Sensacional. Então, tem uma carga sexual assim, mas é tudo na palavra. Né? Então, aguardem também. Você vê que eu estou em produção. Lucas, meus amigos, ótima notícia. Eu agora voltei a algumas casas na minha história e estou sendo muito requisitado como curador de festivais. Fiz a curadoria do Festival Doce Maravilha, que foi um espetáculo no Rio de Janeiro. Vai ter no ano que vem. Vou ser curador de um festival de inverno e de um de verão lá no Ibirapuera. Então, eu estou agora a abrir uma nova fase. Escolho ali curadoria de festivais, falar com Nelson Motta. Escolho os artistas que eu mais gosto, mais me divertem. Então, o público sempre gosta. Então, mais uma fontezinha de sobrevivência. Segue o conselho dele, enfia a cara no lixo, vira o cu para a lua e vai dar tudo certo. Aprendi. Meus amigos, minha voz, como vocês viram, está um lixo, né? Eu gravei horas para a TV Globo agora. Então, deixo-lhes um grande beijo e muita saudade. De vez em quando me chama aí para eu falar umas besteiras. Meus Obrigado, querido. Muito queridos mesmo. Diogo, Lucas, professor, Bruno, Bill. Eu sou amiga da Paty. Sou amiga da Patrícia, da sua Patrícia.
Minha Patrícia é uma querida, né? Já entrevistei-a. Olha que... Eu entrevisto todo dia e nunca estou satisfeito. Agora vamos conversar com outra Mahatazana que nasceu para a Lua, faz tudo que faz dar certo. Nesse momento, ele é o The Best e concorre em 3 categorias. Ricardo Amorim, The Best. Tudo bem, querido? Estando com você, tá tudo ótimo sempre, Lucas. Bom demais estar com vocês. E olha aqui, você concorre em 3 categorias de The Best. Conta pra gente quais são. Bom, vamos lá. Economia e negócios, influenciador do LinkedIn e influenciador de opinião. Então eu vou passar você para um outro economista e a conversa é de economista para economista. Ricardo, muito prazer. Assumindo aqui a sua posição, uma honra. É um prazer te conhecer mesmo que à distância. Daqui uns dias vou estar em São Paulo e quem sabe a gente possa tomar um café. Tomara, vai ser um prazer. Ricardo, me fala uma coisa. A vida é mais fácil agora nessa rotina de palestrante ou a vida era mais fácil aqui na bancada do Manhattan? Olha, a vida não é fácil nunca, mas ela é divertida sempre. E a minha, em particular, sempre foi, porque eu nunca consegui parar e fazer uma única coisa. Quando eu estava em Nova York, na bancada do Manhattan, eu estava ao mesmo tempo em Nova York e trabalhei em várias instituições financeiras, aí em vários bancos. Aqui no Brasil, inicialmente também trabalhei numa instituição financeira, depois montei uma empresa de consultoria, não satisfeito, montei com algum sócio uma empresa de inovação, uma travel tech, mais recentemente montei com sócio nos Estados Unidos uma empresa de fusão e aquisição, além disso me tornei sócio de uma empresa do mercado livre de energia. Fácil ela não é nunca, mas ela é divertida, eu não posso reclamar não. Eu falei com você que tudo que ele faz um monte de coisa e tudo que ele faz dá certo. Estou aqui abismado. Uma das coisas que eu aprendi com o Manhattan, Lucas, é sempre trabalhar com craques, como é o caso de vocês. Aí fica mais fácil de dar certo e eu não consigo estragar. Olha aqui, hoje pode estragar tudo. Vamos ver se a Sil ajuda a melhorar. Ricardo, um prazer te conhecer também. A gente era amigo do LinkedIn, você sabe que lá atrás, quando você me adicionou no LinkedIn, eu falei, esse cara entende de redes sociais. Ele sabe se conectar e andar aqui no meio. Conta pra gente qual que é seu segredo. Você cresceu muito na sua área de palestrante, no que você faz pós-Manhattan Connection, através das redes sociais. Tem algum truque pra gente? Olha, Sil, eu adoraria chegar para você e falar que eu tive toda uma estratégia genial, brilhante, que eu fiz, só tem um problema, ia ser mentira. A coisa aconteceu completamente por acaso, fico muito feliz que tenha acontecido, mas não foi uma estratégia montada. Acho que no fundo no meu caso específico, o que aconteceu com a rede social tinha um monte de assunto que eu gostava, não tinha outros espaços para falar e usei as redes sociais para fazer isso e acabou dando certo, mas não foi uma super estratégia que eu montei para fazer isso acontecer, não. Bem, como eu já te conheço, eu não vou ficar babando que nem esses outros caras, né? Ricardo, você como vidente é muito mais certeiro do que o Diogo. Sempre acertou muito mais do que o Diogo. Então, vamos para a economia hoje. Diz para a gente o seguinte. Com Bolsonaro ou com Lula, o que nunca muda na economia brasileira e que precisa mudar com urgência? Quantas horas a gente tem, Caio? Porque eu vou precisar de várias. O que precisa mudar no Brasil é tudo. E não começa na economia, começa na educação, começa no sistema político, começa no nosso judiciário, passa por tudo. Mas especificamente na economia, o que precisa mudar, esteja quem estiver no poder, o governo tem que encolher brutalmente. Aqui no Brasil a gente paga imposto de país rico, recebe serviço de país pobre, sem contar a grana que some. Essa é a primeira coisa que precisa acabar. Então a gente precisa acabar com um monte de programas de governo que não beneficiam quem deveria e que ainda por cima são fonte de recursos que acabam desaparecendo. Se fizer isso, arruma espaço para reduzir imposto, colocar as contas públicas em ordem, aí você tem menos taxa de juros, com menos taxa de juros tem mais crédito, mais crescimento econômico, mais emprego, menos inflação, enfim, dá para se criar todo um círculo virtuoso. Mas você deu 2 exemplos de 2 presidentes que definitivamente não trabalharam para fazer isso acontecer, infelizmente, e não foram os únicos. Ricardo, o que você fala aí, o que você está propondo aí, eu já vou estar morto. Não vai acontecer de jeito nenhum. Então é o seguinte, me dá nos próximos 5, 10 anos, enquanto eu estou vivo, o que pode
que o Brasil tem de bom? Que otimismo, hein? Olha, o que o Brasil tem de bom é que por mais 5, 10 anos ele vai ter Lucas Mendes. Essa é a primeira coisa que ele tem de bom. Agora, o Brasil tem um monte de coisas boas, mas que em geral independem do Brasil, ou principalmente não são coisas que a gente construiu no Brasil. Eu costumo dizer que muita coisa dá certo no Brasil, apesar do Brasil. Nesse momento, por exemplo, o que a gente está vivendo é que como o pau está comendo, quer dizer, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela abriu a caixa de Pandora das tensões geopolíticas globais. Na semana seguinte, a China está mandando míssil sobrevoando Taiwan, mais recentemente a guerra em Israel. A grande questão é que tudo isso está deixando o Brasil numa condição de atrair muito investimento externo, eu digo que por WO, por falta de opção. Entre grandes países emergentes não existe nenhuma outra opção, porque os grandes países emergentes são poucos. China, Índia, Rússia, Brasil, eventualmente Indonésia, mas vamos lá, não tem uma empresa americana, europeia, japonesa que está colocando nesse momento dinheiro na Rússia ou na China. Aliás, estão tirando. No último trimestre, pela primeira vez, teve mais empresa estrangeira tirando o dinheiro da China do que colocando. Sobrou a Indonésia e Índia, mas se o pau comer no Estreito de Taiwan, você não quer o seu dinheiro lá. Aí só sobra o Brasil. E aí o resultado dessa brincadeira é que desde a guerra da Rússia, que é fevereiro de 2022, investimento de empresa estrangeira no Brasil explode de crescer com todos os problemas brasileiros, sem falar que no ano passado ainda tinha toda a incerteza eleitoral. Sequer o pessoal sabia quem seria o presidente no Brasil. E foi por isso, aliás, que lá atrás, no ano passado, eu falei, ganhe quem ganhar a eleição, o Brasil vai crescer mais do que as pessoas estão achando. Na época, a projeção de crescimento do Brasil era de 0,5%, atualmente está na faixa de 3%. A Bolsa vai subir, vem subindo bastante, e o dólar vai despencar no Brasil. 3 coisas que estão acontecendo e que independem do Brasil. Então, os maiores méritos brasileiros têm a ver com aproveitar coisas que acontecem fora que acabam nos ajudando. Está na hora da gente começar a ajudar a sorte, coisa que a gente vem fazendo muito mal há muito tempo. Ricardo, dentro desse seu cenário, eu investiria na Argentina. Quanto pior, melhor. Então, Lucas, você sabe que eu não sei como é que tá agora, mas a última vez que eu dei uma olhadinha, a Argentina, por incrível que possa parecer, e bota incrível nisso, tinha sido a bolsa que mais subiu nesse ano. Quando você sai do lixo total, das piores expectativas possíveis, mesmo com aqueles 2 malucos que estão concorrendo na eleição da Argentina, a bolsa acabou subindo para burro. O Ricardo, você humilhou a gente. Com toda a razão, você disse que nós somos o retrato da obsolescência. O Lucas Mendes com o jornal ali, eu com o livro atrás. Você que deixou a gente esse programa miserável no passado, conta pra gente como é o futuro. Aí você que está no futuro, conta pra gente como é. Nós que não vamos chegar lá. Ô Diogo, a parte do futuro que é estar sem vocês é pior do que o presente, pô. Com vocês é sempre mais divertido. Agora, engraçado que o futuro, você está me lembrando, a última vez que eu tive essa conversa entre geografia e tempo, meu irmão mora em Madrid, no começo da pandemia, eu ligava para ele exatamente assim, me conta como tá no futuro, porque eles estavam sempre um grau na frente. Eu acho que o futuro é você, é a Europa. E diga-se de passagem, baseado nisso, eu acho que o futuro é meio sombrio, para ser franco com você. Estamos de acordo. O vidente que erra sempre concorda com você. Vamos para um futuro mais ensolarado. Ricardo, querido, muito obrigado. A gente vai se encontrar outras vezes. E não falei, eu agradeço, muito sucesso para vocês, que eu tenho certeza que vocês terão. Eu falei que esse é o bloco do Cu pra Lua. Depois, agora nós vamos ter Cu pra Lua ao cubo. É o Pedro Andrade, que é outro caso de um homem bem-sucedido, depois que veio para o Manhattan, então ele explodiu e não tem limites. Pedro Andrade. Fala, Lucas. Fala, Caio. Fala, Diogo. Quanta saudade de vocês três e dessa bancada. Quero dar os parabéns pela nova casa, pela nova versão do nosso Manhattan Connection. Quero dar também as boas-vindas para os novos membros, para o Danilo, para o Bruno e para a Sil. Eu lembro como se fosse ontem a minha primeira participação na bancada do Manhattan Connection, que, na verdade, naquela época acontecia num estúdio aí, onde vocês estão agora, na Times Square. Claro que as circunstâncias eram completamente diferentes, eu era um moleque, não sabia muito o que eu estava fazendo, mas eu acho que parte da graça do programa é que havia esse espaço para a gente ser espontâneo, aprender, evoluir, crescer, mudar de ideia.
E é interessante, porque de lá para cá eu já trabalhei para muitas emissoras no Brasil e aqui nos Estados Unidos, já viajei para mais de 77 países, e eu olho para trás e eu falo com toda a convicção do mundo que o Manhattan Connection foi o projeto mais transformador, mais impactante da minha vida. Não só me preparou para os projetos que vieram depois, mas me ajudou a crescer, não só como jornalista, mas como homem também. Eu olho para trás com um sorriso no rosto, sempre. É uma pieguice, mas é a mais pura verdade. Respondendo à sua pergunta, é verdade, eu continuo viajando sem parar. Eu estou trabalhando em 3 projetos gigantes também. Para o público brasileiro, mas que também vai ser transmitido e acessível aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O outro para uma emissora grande aqui dos Estados Unidos, mas que também vai ser acessível para o público brasileiro. E um outro projeto, que é um projeto pessoal. Eu não vou esconder nada de vocês, mas eu não posso dar os detalhes ainda. A boa notícia é que eu faço questão de compartilhar os detalhes de cada um desses projetos pessoalmente aí na bancada com vocês. Então, em breve, a gente tem esse encontro aí no novo estúdio do Manhattan Connection, na nova casa. Reservem uma cadeira aí para mim, que daqui a pouco eu bato aí nessa porta. Parabéns, vai ser um sucesso. Eu amo vocês e amo o Manhattan Connection. Beijo grande. PMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Class. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma relação melhor com o seu dinheiro. Tudo isso num só lugar, com um time de especialistas de ponta. Listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente, você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. PMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno e Sil e vamos falar um pouco mais com os 4, mas vamos começar pelas velhas marratazanas. Diogo, você, além de caminhar com o seu cachorro, o que mais você está fazendo? Você está fazendo um livro, não é isso? Não, eu acabei de escrever um livro, Lucas. Você acabou de escrever, é verdade. O livro já está pronto, está impresso, então não, fala... Não está impresso. Não está impresso. A editora está perdendo tempo. A editora Record está lá com o livro pronto e vai publicar cedo ou tarde. Um livro que me deu imenso prazer. Foi um trabalho para mim fundamental. Na minha última aparição pública, eu dizia que ia me jogar do campanário de São Marcos. Em vez disso, eu abandonei o meu trabalho emburrecedor, empobrecedor, escrevendo sobre política. Dei o meu site, porque eu não aguentava mais ter de tratar daquela gente nojenta, asquerosa, político brasileiro.
e me dediquei ao Tiziano, que é o meu pintor de predileto, mas não só o predileto, que fala mais comigo. E foi um trabalho espetacular para mim, foi extraordinário. Agora eu estou voltando a trabalhar, porque eu tenho que pagar as contas, e voltar a trabalhar é pior do que se jogar do Campanário de São Marcos. Então, eu estou avaliando qual é a melhor coisa. Mas é uma biografia do Tiziano? Pelo que eu entendi também, você compara a sua vida com a vida dele, é isso? Não, é um livro que vai mais ou menos na linha do meu livro anterior, que eu escrevi sobre o meu filho, quer dizer, uma memória pessoal misturada com ensaio. E ele, Tiziano, me ajudou a deglutir a série de lutos que eu tive. Eu perdi a família inteira em 1 ano e meio, mais ou menos. Pai, mãe e irmão. Todo mundo foi embora de repente. E para digerir esse luto, o Tiziano, e tentar tirar alguma coisa dele, tentar tirar algum sentido disso, o Tiziano foi para mim fundamental. Ele foi o guia. Caio, seu pão de cada dia é um pão de cada dia. O do Diogo tem sido o Tiziano. Não. O seu é a sua mania de ir para a padaria, comer um pão na chapa, pensar em Trump, eu não penso em Bibi. Não penso em Bibi. Então, além do squash, que é a sua outra paixão, da alma, sua mulher, o que você fazia sem a conexão? Pelé. O Diogo tem o Palmiro, tem o Pelé. O Pelé é o Cocker Spaniel Poodle, que eu tenho a custódia compartilhada com minha filha mais nova, Ana. E eu não posso processar minha filha pela custódia, porque ela é uma super advogada, vou me ferrar. Então, nós estamos nessa discussão com quem o Pelé vai viver. Então, ele passa uma parte comigo, e a Alma, uma parte com a Ana. Isso foi, né? Agora que eu estou desaposentando, né? Minha filha vai trabalhar, não enche mais o saco, sabe? Trabalha um pouco, vai pensar no Bibi, vai pensar no Trump, né? E outra coisa importante, você falou dos meus vícios. Em homenagem ao programa, isso aqui vai ser um reality show para mim. A Alma falou, você vai na televisão outra vez, você vai perder essa barriga. E não tem pão com manteiga na chapa, então você vai ter que perder essa barriga. É a tua motivação para trabalhar no Manhattan. Vamos fazer o desafio Caio. Assim, você vê dessa barriga mesmo. É que nem reality show. Também que ela está escondida atrás dessa blusa. Eu só topei nesse programa porque tem essa bancada. Se fosse aberto, eu não trabalhava. O seu pão é o pão na chapa, né? Pão com manteiga na chapa. Na chapa. Qual é o pão do Macron? Você é um super editor internacional, você sabe dessas coisas. Qual é o pão do Macron? Eu vi que teve uma história que um padeiro de Sri Lanka ia entregar uma baguete para ele. Você leu, né? Eu não colei, eu leio. Você colou, né? Que colei, eu leio o jornal. Agora é minha vez. Não, peraí, não acabou não. Já respondi. A baguete, duas coisas. Primeiro, que é uma baguete que é um prêmio anual em Paris. Isso ali no New York Times. Esse é o primeiro prêmio. Um dos prêmios da primeira é servir o pão do Macron. Ele vai lá e deixa no buraco do Macron 22 baguetes toda manhã. Ele é magrinho, desgraçado, né? Você não ia imaginar um cara... natural. O Sri Lanka é um país islâmico, mas sunita, se não me engano. Não, você quer uma aula de Sri Lanka? Agora nós vamos ficar aqui às 3 da manhã. Ele é mistura de budista com hinduísta e tem uma minoria muçulmana, pequena. Eu sei porque o Mohammed, meu parceiro do squash, é do Sri Lanka, por isso eu sei tudo de Sri Lanka. E quando você usa o gentílico de Sri Lanka, qual é? Sri Lankês? Essa eu não sabia. Até que enfim você não consegue responder. Eu vou dar uma bronca no Mohammed, que nunca me ensinou. Qual que é? Não, porque o Sri Lanka antes era Ceilão, né? Ceilão, quando é nome português. Eu acho que o gentílico vem do Ceilão, que é cilandês. Parabéns. Agora é minha vez de uma pegadinha rápida. Qual é o tempero ideal para a sua comida hoje em dia? Para mim, a comida? Qualquer comida da gente. Especialmente para nós dois, eles são jovens. Dê uma dica. O Diogo também. Pimenta. Wasabi. Por quê? Pesquisa nova aumenta para burro suas capacidades cognitivas. Wasabi.
Estou precisando dela. Mas para quem tem mais de 60 anos. A gente vai trazer um pão e um sushi aqui depois com wasabi. Então, Bruno, você tem muitas paixões na vida. Já falamos, chegam a tocar no assunto tênis, moto, e além do seu podcast. O que mais? Eu acho que a melhor forma de começar a responder isso é dizer o seguinte: acho que as paixões vão mudando, né? Como tudo na vida, a gente tem fases, tem épocas. Eu era apaixonado e vivia para o tênis, aí eu tive um tumor no úmero e aquilo criou naquele momento um impedimento e eu não segui com o tênis. A moto, que era um hobby, assumiu esse espaço. Em paralelo... Você foi campeão brasileiro 4 vezes? Fui campeão brasileiro na categoria... Campeão de verdade? Campeão de verdade. E daquelas motos grandes? Da categoria Superbike, moto de verdade, que raspa o joelho e o cotovelo no chão. Você ia a quanto por hora? E raspa a cabeça. Quando cai também. Sabe quando perguntam isso? Eu sempre falo, depende do tamanho da reta. Porque sempre, se a reta for muito longa, você consegue ir muito rápido. Mas o que você chama muito rápido? Normal nos circuitos brasileiros, vários deles, Goiânia, São Paulo, a gente chega a 300 por hora. Mas se não tivesse que frear para fazer a curva, daria para ir um pouco mais. Mais que 300 você não pode, você voa, não vai, aquilo faz mais que 300? Quanto mais velocidade, mais downforce, mais pressão do ar para empurrar a moto para baixo. Então, mais gripe mais ela seguro. tem, mais seguro você está. mas então as paixões vão se renovando, né? E são menos perigosas hoje em dia, imagino. Naturalmente, porque a idade vai avançando e é normal que você opte por paixões menos arriscadas, né? Pelo menos do ponto de vista físico, talvez não do ponto de vista da exposição, como, por exemplo, esse projeto aqui. Mas fora isso, eu tenho hábitos e gostos muito simples. Eu adoro ler, eu gosto de dormir, eu adoro um bom papo, um bom jantar com bons amigos, adoro esporte, inclusive, Caio, como nós moramos perto, pode contar comigo para ir para academia e entrar em forma. Academia não. Te pego em casa e te levo para academia. Mas você nunca jogou squash, não? Vai, só joga squash. Eu já joguei, nunca foi o meu forte. O tenista, em geral, não vai para o squash porque são movimentos um pouco diferentes, né? Então eu nunca fui muito dedicado. Mas eu topo. Hoje em dia estou topando tudo. Só já tem que ter no mínimo 60 para jogar com você. Estou ansioso para ouvir as paixões da Sil. Vamos lá. Além de tech, cultura, você fez um vídeo sobre uma Mahatazana, que antes de você contar as suas coisas, eu queria rodar esse vídeo sobre arte mahatazânica, que ficou muito divertido. Por favor. Nova York tem uma história de amor e ódio com seus ratos. A cidade que nunca dorme também tem a fama de ter uma das maiores populações deste roedor. São ao todo 3 milhões de ratos vivendo em New York City. A minha última experiência com ratos nessa cidade foi tropeçar nessa ratazana aqui, fazendo ginástica e ficando forte. De fato, os ratos podem chegar aqui em Nova York até 50 centímetros de comprimento. É o tamanho de um gato, mais ou menos. E não é essa a história por trás da arte do Goat. E é isso que eu vim descobrir para o Manhattan Connection. You're said to be the first artificial intelligence artist. O Goat é conhecido por ser o primeiro artista de rua a utilizar inteligência artificial na sua arte. Eu quis saber como ele usa IA e por que escolheu este caminho. Diferente de muitos artistas, ele não acredita que a inteligência artificial irá substituí-lo e vê o recurso como uma ferramenta, um pincel, por exemplo. O que vale na arte, para Goat, é testar e experimentar. It's me and AI, it's collaboration. Goat comentou não ter uma parceria com a comunidade New York City Next, criadora da marca We Love New York City, mas que por ocasião da pandemia, ele entendeu o potencial que essa mensagem tem, transferindo o amor do indivíduo, o I, eu, para o coletivo, we, nós. E daí veio a inspiração. Mas por que com ratos? Questionei. E ele respondeu que quando pensa em Nova York, pensa antes em ratos, depois em pessoas. Os ratos de Goat normalmente aparecem fazendo coisas que os humanos fazem, exercícios, por exemplo. A ideia por trás disso é trazer identificação. Ratos são criaturas espertas que se viram para sobreviver. E assim também somos nós, que vivemos em Nova York.
Hoje, Gold não tem colaboradores. Faz tudo sozinho. Mantém o anonimato porque grafite é ilegal na cidade. Seus roedores espalhados com essas mensagens de amor nos lembram o quanto Nova York pode ser uma cidade dura, difícil, mas é uma cidade que todos nós amamos. Humanos, ratinhos e manhattazanas. Então rodamos o vídeo e agora você nos conta suas paixões. Minhas paixões, eu sou um pouco diferente do Bruno nesse aspecto, eu acumulo paixão, eu não vou mudando paixão, as paixões continuam para mim e eu vou exercitando quando eu consigo. Então, eu sou uma feminista apaixonada por fazer mulheres crescerem no mercado de trabalho e atingirem seus sonhos e seus objetivos. Eu larguei o Google por conta disso para tocar minha empresa Story, onde eu trabalho, tem sido muito frutífero. Eu trabalho com mulheres ajudando no storytelling, ajudando as suas narrativas pessoais, ajudando a presença. Isso é uma empresa que você tem? É uma empresa que eu tenho. Eu dou treinamentos, eu dou coaching one-on-one para individuais, para as mulheres e tudo mais, e tem sido super bacana. Eu já ajudei centenas de mulheres, elas conseguem empregos novos, elas mudam de carreira, elas conseguem aumento e tudo mais. Então, tudo através do storytelling e da presença. Essa é uma das minhas paixões. Storytelling é a arte, né, do storytelling. A minha empresa chama Story. A Story by Silcuriati. Então, essa é uma grande paixão minha. Mas eu também tenho paixão por falar, eu também contar histórias em público. Então, eu também sou uma palestrante e adoro isso. É uma coisa que eu sempre estou feliz em fazer. Sou apaixonada por artes, eu sou ilustradora, eu pinto, eu desenho. Eu sou dançarina de salão também, muito, já ganhei muito prêmio de dança de salão, então eu também convido aqui o Caio em público, porque eu também moro perto do Caio, se ele quiser perder a barriga dançando, também é uma três no Jersey contra um de Manhattan. Não, e todo mundo aqui te convidando para um desafio diferente. Bando de suburbano aqui. Olha, obrigado. Não, a dança de salão bacana. E no outro lado de redes sociais, eu também, que não pinto muito mais em quadros, eu uso agora meu rosto como tela e eu faço meu make com textão, exercitando uma outra paixão que é de reclamar. Eu também adoro reclamar, então eu me maquio reclamando da vida, falando mal das coisas. Falei mal do Bolsonaro me maquiando tantas vezes, você não imagina. Olha aqui, o Diogo, o brasileiro que mais se destacou nos últimos 2 séculos do passado e esse, depois do Pelé, não estou falando do Pelé do Caio, foi o Santos, deputado Santos, que antigamente, que era conhecido como o brasileiro Jorge Santos, e agora, quando ele passou a foi eleito deputado, na época repercutiu, ele perdeu esse codinome, essa introdução de brasileiro para deputado, e ele é um dos mais bem-sucedidos, acabou sendo preso, mas para se eleger deputado... Não foi preso ainda. Não, ele está sendo expulso provavelmente hoje do Congresso, e pode ser preso e deve ser preso. E eu pergunto, é o nosso Macunaíma? Você é um... Lucas, ele acabou de ser visitado por uma comitiva de bolsonaristas, né? O cara está pronto para ser presidente do Brasil. Vai ser expulso da Câmara dos Estados Unidos, vai ser o sucessor do quê? Do ladrão de Rolex, o outro, o ladrão de empreiteira. A gente vai ter esse daí que rouba para fazer o quê? Para colocar botox na cara, para assistir vídeo pornográfico, para comprar gravata da Hermès. É uma figurinha deplorável que tem tudo para fazer grande sucesso na política brasileira. Um dos melhores cartoons que saíram, em homenagem a ele, é do Botox, com o nariz do Pinóquio, e inchado pelo Botox. Agora, você acha que ele tem chance? Ele vai para a prisão antes de ser eleito. Bom, isso não impede ninguém de ser presidente do Brasil. Nós vamos nos despedir com a Angélica Vieira, essa manhattazana que é uma graça, que sabe contar histórias sobre Nova York e não precisa de botox. Como o Jorge Santos, né? Muito obrigado pela companhia.
Espero que você tenha gostado e que volte para nos encontrar na semana que vem. Boa noite. Olá, Lucas. Tudo bem? Caio e Diogo, vocês estão ótimos e muito bem acompanhados. Olá, Sil. Eu estou numa conferência sobre educação, mas em breve estarei preparando minhas matérias sobre as novidades culturais e as novidades sobre a cidade. Vocês sabiam que agora a gente tem uma praia aqui no Rio Hudson? Imperdível. Bem, em breve, direto de Manhattan para o Manhattan. Muitos beijos. Tchau.